Olá, você que nos acompanha aqui pela TV 61, estamos começando mais um Forças Desarmadas, esse programa dá voz àqueles que defendem a democracia, a coalizão em defesa do sistema eleitoral brasileiro, constantemente ameaçado pelo presidente fascista e seus generais golpistas e os setores fascistas da sociedade que o apoiam. Estou aqui recebendo com grande satisfação o professor, doutor em Direito, ele é membro da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, o jurista Ney Strozak. Como vai, Ney? Tudo bem? Olá, João Negrão, tudo bem? Olá, Eduardo. Uma enorme honra estar participando deste programa, e este é um dos pontos centrais da nossa República. Parabéns pelo programa e pela escolha do tema. Muito bom. E, como sempre, me acompanha aqui o meu amigo, advogado também, presidente da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Brasília, Eduardo Xavier Lemos. Como vai, Eduardo? Tudo bem? Como vai, João? Que prazer estar com você. Programa de grande importância que você tem desenvolvido aqui. E é um grande prazer, na verdade, é um orgulho estar aqui com o Ney, uma pessoa que eu me espelho há muitos anos na minha carreira. E muita felicidade estar aqui com você, né? Você é uma pessoa especial para esse país e para a advocacia, para todos os juristas, viu? Nós nos baseamos em todas as suas atitudes. É uma pessoa que constrói muito e que, desde muito jovem, agora já mais maduro, eu me espelho para atuar. Muito obrigado por tudo que você faz, viu? Muito bom. Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, com atuação muito forte dentro da coalizão e nas questões aí que envolvem a luta do Brasil pelo Estado Democrático de Direito, pela democracia, pela civilização contra a barbárie, que, aliás, é o lema aqui do nosso programa. Ney, eu queria começar com você, e depois eu pedi para o Eduardo acrescentar também. A gente está vendo a possibilidade, né? A gente não tem como, não temos informações precisas sobre isso, a possibilidade de existir um racha. A gente percebe, né? É perceptível que não há unidade, não há unanimidade nas Forças Armadas, nas intenções golpistas. O vice-presidente da República já declarou recentemente, já fez em outras ocasiões declarações semelhantes, de que o processo eleitoral será garantido e quem for eleito vai ser empossado, contrapondo a posição do presidente, que constantemente está ameaçando o processo eleitoral e acenando com um golpe de Estado. Queria saber de você, como é que você analisa isso, né? Como é que você vê essa conjuntura em que a gente está sem saber o que realmente vai acontecer. O que se sinaliza é a possibilidade de um golpe. A gente está vendo aí também a questão da violência política, que depois eu gostaria de retomar com vocês. Tá bem. Como o Eduardo disse, enfim, a minha militância já vem desde 95, e desde 95 sou advogado, entre outras coisas, do MST. Sou filho de lavradores assentados em projeto de reforma agrária no Paraná. E nesta missão de advogado e de militante pela causa dos direitos humanos e na defesa do Estado Democrático de Direito, iniciamos a construção da BJD. A BJD nasceu em 2018 e, desde então, vem se dedicando a essa pauta da construção de uma narrativa e, especialmente, a construção de um espaço de defesa do Estado Democrático de Direito. A questão das Forças Armadas, João, as Forças Armadas, como qualquer instituição em qualquer país, ela tem dentro de si diversas correntes. Infelizmente, com a eleição de 2018 do capitão, a corrente ou a ala golpista e que está apoiando o atual presidente ganhou uma relevância e ganhou maior força. Porém, não é unânime dentro das Forças Armadas esta postura golpista ou esta postura de defesa intransigente da pauta bolsonarista. Porque dentro das Forças Armadas nós precisamos considerar a existência da Marinha, da Aeronáutica e do Exército, e ainda a existência da Polícia Militar.
A polícia militar, dentro da sua estrutura, é uma força auxiliar das Forças Armadas. E a polícia militar, em que pese tenha uma coordenação unificada em nível nacional, mas a polícia militar, em cada estado da federação, está subordinada a uma outra autoridade, que é o governador. Mas vamos ficar, por enquanto, nas Forças Armadas. E esses 3 anos e meio de exercício da presidência do capitão, é visível, dá para ver com clareza que existem diversas correntes dentro das Forças Armadas. O próprio vice-presidente, Mourão, de vez em quando, ele solta algumas palavras que demonstram a existência de uma corrente importante que quer e que vai defender a Constituição Federal. E que dará e que vai assegurar a posse de quem for vencedor nas eleições. Por mais que ele seja vice-presidente dessa coisa que está aí na presidência. Então, por uma questão de honestidade intelectual e da análise, nós não podemos colocar o conjunto das Forças Armadas dentro do mesmo pacote. É necessário entender que existe uma ala muito forte, a ala bolsonarista, e que tem uma raiz muito forte, muito presente na Polícia Militar. E acho que dentro da Polícia Militar é onde mais tem penetração o bolsonarismo. Mas dentro das Forças Armadas, e veja o que é o caso do Rio Grande do Sul, lá em 1964, quando foi dado o golpe. Tinham decidido bombardear o Palácio do Piratini, lá no Rio Grande do Sul, onde estava o Brizola. Mas a aeronáutica impediu, ou seja, os oficiais e mesmo as praças da aeronáutica impediram a decolagem dos aviões no aeroporto lá próximo a Porto Alegre. Dentro da própria aeronáutica foi tomada a decisão de que não levantaria voo e não haveria bombardeio. Evidentemente que quando o golpe de 64 vem e se estabelece, a outra corrente que estava tentando resistir foi perseguida e foi aniquilada. Mas de 64 para cá, as forças dentro do conjunto das Forças Armadas também foi sendo alterada. E é verdade que tem um conjunto muito importante dos coronéis, dos comandantes, especialmente quem está de pijama, que tem esse discurso golpista e autoritário. Porém, existe uma juventude, especialmente dentro da Escola Superior de Guerra, que não concorda com esse tipo de discussão, ou que, na verdade, é muito mais uma fala para a sociedade do que uma realidade. Então, é necessário compreender o papel do general quando fala para a imprensa e o que ele faz lá dentro dos quartéis. E isso é muito comum em todas as forças, em todas as situações, em todas as sociedades. E se nós pegarmos e analisarmos as Forças Armadas nos quartéis, há uma outra realidade. Então, acho que é importante destacar a linguagem dos comandantes para a sociedade. Como quando o habeas corpus do Lula entrou em julgamento no Supremo, antes, ainda o Lula estava preso. Um dos generais soltou um Twitter. Olha, Supremo, hoje vocês vão decidir aí um habeas corpus importante. Saibam que estamos de olho. É uma comunicação para a sociedade. Então, acho que é importante, e só para concluir essa primeira intervenção, precisamos nos dar conta que dentro das Forças Armadas não tem uma única corrente. Eduardo? Hey, eu concordo plenamente com você, como tantos e tantos pontos que você tem, na verdade você nos ilumina, né? Eu acredito plenamente que essa organização é muito complexa. E cada vez que o mandatário do Poder Executivo ele radicaliza, mais animosidade ele vai criando nas diversas pessoas que trabalham dentro
das forças policiais, das forças armadas. Ele quebra a hierarquia. A hierarquia a gente sabe que é muito importante nesse treinamento que eles têm, que faz parte da vida deles, por bem ou por mal, eles acabam tendo isso. E dentro dessa hierarquia, você muito bem mencionou, ele é um capitão. E é algo que nunca foi muito bem digerido dentro das forças. Dentro dessa hierarquia, o capitão estabeleceu uma série de valores e isso está muito mal resolvido nessa história, a gente sabe muito bem, mas foi, de alguma forma, engolido nesse processo dos 4 anos, dos 3 anos e 7 meses até então. Mas essas animosidades, essas radicalizações, deixam uma série de desconfortos, que até então vêm sendo assumidos ou silenciados para alguns, de alguma forma, contemplados, porque acreditam nisso, mas isso vai até um certo ponto. O certo ponto é a legitimidade que tem nas urnas, que ela termina com as urnas. Então, se contrapor a alguém que está legitimado pelas urnas e, de alguma forma, tem também, faz parte ou fez parte da própria carreira, eu acho que tem muita gente silenciada que não quer se colocar. Mas, a partir do momento que as urnas já não estiverem mais do lado, e isso basta 1 segundo, saiu o resultado, eu acho que tem muita gente que vai dizer, desculpa, até aqui tudo bem, você não está na hierarquia aqui onde eu tenho que obedecer, estava, porque era o Poder Executivo, não é mais, desculpa, cada um para um lado, muito obrigado, você é ex-presidente, agora que vem o novo. Eu acho que é por aí, Neil. Exato. João, se você quiser reagir, mas tem 3 questões... Vocês ficam à vontade aí, pode ir trocando bola também, tá ótimo, estou gostando de ver o bate-bola de vocês. Pode falar. Tá bem. Porque as Forças Armadas, elas agem e reagem e atuam a partir de 2 grandes pilares. A opinião pública, ou seja, o que a sociedade fala, qual é a vontade da sociedade. E a opinião pública, ou a população brasileira, em 2018, de fato, deu vitória eleitoral para o capitão. Então, isso é ponto pacífico, ok. Portanto, ele conseguiu dizer para as Forças Armadas, olha, o povo está comigo. Se vocês querem defender o povo, venham comigo. Portanto, ele venceu um discurso necessário. E aí ele ganhou legitimidade, e por isso o ala golpista apoiou e continua com ele, em certa medida. Mas esse é um detalhe. O outro suporte que todas as Forças Armadas precisam é o tal suporte de armas e de dinheiro e de homens dos Estados Unidos. O Império Norte-Americano é o império que financia, que opera e que constrói o golpe em todas as comunidades no mundo afora. E é quem está operando agora a guerra na Ucrânia. Mas qual é o papel que os Estados Unidos têm dito, pelo menos publicamente, com relação às eleições? Recentemente agora, os parlamentares do parlamento norte-americano, dos democratas, conseguiram aprovar e estão convencendo Biden de que o apoio norte-americano será o apoio para garantir as eleições. E garantirão as eleições, seja o resultado que for. E deslegitimou e retirou a bandeirinha da mão do Bolsonaro, a bandeirinha do golpe. Então, em princípio, o Império Norte-Americano deseja garantir o resultado eleitoral no Brasil, o que para a gente é excelente. E as pesquisas de opinião pública, e os militares não são besta nem nada, estão indicando a real possibilidade de um candidato sair vitorioso no primeiro turno. E essa realidade ela é real, assim, não é nenhuma visão maluca. Na peneira, se peneirarmos as pesquisas, o percentual para uma vitória no primeiro turno está 1 a 2%, no limite 3%. Então, é uma realidade muito presente. Então, a ala golpista das Forças Armadas está hoje sem o apoio externo dos norte-americanos. E, concretamente, sem o apoio da opinião pública. E mais,
que é o terceiro pilar, a economia. Os militares foram até 85, porque até os anos 80 a economia foi bombando. Milagre econômico brasileiro dos anos 70 até 78. 78 começa a chegar a crise, as greves começam a explodir, o Brasil muda, 85 saíram de cena. E hoje a economia não assegura a legitimidade dos milicos. Agora tiveram um respirozinho de um mês, no máximo 2, com essa PEC e com aquela medida dos combustíveis. Mas isso é uma maquiagem. A realidade econômica brasileira é um caos. O povo, aqui em São Paulo, onde eu moro, a quantidade de pessoas, de famílias, morando embaixo de viaduto, de ponte, é um negócio assustador. Tem ali, e a gente vê que, eu estou andando com o meu carro, com o meu filho, e tinha uma família de 5, homem, mulher e 3 filhos pequenos, puxando aquele carrinho de material reciclável. É uma coisa que a gente não via antes. Hoje a gente vê família inteira caminhando, recolhendo. E família inteira morando, ou seja, a economia não está para beneficiar os militares, muito ao contrário. Então, quando eles falam, olha, se nós não vencermos, haverá golpe. Ok, beleza. E o que vão fazer no dia seguinte do golpe? Vão estatizar todos os mercados? Então o preço do feijão é R$10. Ah, não vão. Vão estatizar os postos de gasolina? Não vão. Ou seja, e aí? Beleza. O que estão fazendo no dia seguinte? A fome vai continuar, a miséria vai continuar. O furo do teto já estourou. Eles vão fazer o quê? Vão prender e matar? Também não tem clima. Então, João, o mar não está para peixe para os militares. Exatamente, Ney. Agora, nós temos uma outra situação, né? A situação é que a gente, inclusive, já analisou aqui com a doutora Cláudia e o Eduardo, é que nós temos uma milícia armada, maluca, totalmente insana, totalmente doente. A gente viu isso aí no assassinato do Marcelo Arruda, e no nosso dia a dia a gente está vendo, né? As pessoas estão com essa disposição para matar. E se ele mobilizar essa milícia dele, que tem aí por baixo 500 mil armados, né, dos clubes de caça e tiro, e a própria, você mencionou aí, a própria Polícia Militar também, que está muito engajada no bolsonarismo. Aí você vai ter a SA e a SS se confrontando, né, para a gente remeter lá ao nazismo. E tem muita configuração aí do nazismo nos momentos que a gente está passando aqui. Então, essa é a pergunta que eu deixo para vocês dois, né? Como neutralizar essa milícia que está aí, certo? Eufórica, com sangue nos olhos, rangendo os dentes contra a democracia. Eduardo, dá um primeiro pitaco e depois você. Até porque o Eduardo já deu a linha, assim, acho que no dia 2 de outubro, às 20 horas, quando sair o resultado, as milícias e mesmo a ala golpista estarão diante da realidade de que mudou. Então, aquela vontade deliberada, aquela vontade de usar o revólver, a pistola, ela tem esse prazo de validade de 2 de outubro. Porém, todavia, perdendo as eleições, eles estarão dentro de um dilema gigante, tipo esfinge, ou me decifra ou te devoro. Porque o tempo de ação dos milicianos é dia 1º de janeiro de 2023. O novo governo, ao assumir o Estado brasileiro, ele vai tomar uma decisão histórica de usar a força do Estado e a lei contra quem infringe a lei. E aí é hora de chamar a Polícia Federal e o Ministério Público Federal e todos os governadores, olha, aqui nós vamos fazer valer a lei. Então, se existem ações de milicianos, ações organizadas contra o Estado Democrático de Direito ou ameaça à vida das pessoas, tem que usar a força do Estado, tem que fazer valer a lei, e aí nós estaremos diante de uma situação que nunca tivemos antes. Nós tivemos o projeto que pode vencer, esteve durante 13 anos no governo, tratou a questão de forma republicana,
respeitando tudo, foi retirado do poder por um golpe parlamentar, passou 4 anos apanhando como nunca apanhou, e verificando e assistindo à violação do Estado Democrático de Direito. Então, se voltar, terá que fazer valer a força do Estado. E aí não precisa cometer ilegalidade, basta usar a estrutura jurídica que o Estado tem e a força que nós conseguiremos reprimir esse tipo de atitude. Vai. Sabe, o acontecimento do assassinato do Marcelo me fez refletir muito. A nossa coalizão nem deve ter percebido minha posição. Nossa coalizão está muito sensibilizada e chocada. Inclusive, passa a refletir sobre o papel da violência também, do protagonismo da violência no processo eleitoral. Eu penso que não é só uma ação desesperada, mas é também uma estratégia política. Em que sentido que eu coloco isso? Uma das questões que levaram à vitória desse grupo político que hoje governa, federal e até municipal, conseguiu muito sucesso municipal e estadual também, foi conseguir envergonhar, conseguir constranger a esquerda a sair para as ruas e a se assumir como esquerda durante o período de 2018, ou naquele período, naquele contexto, 16, 18, bom, por tudo que, inclusive, nós da BJD chamamos de lawfare. Né? Era um outro contexto, mas assim a perseguição judicial, a guerra jurídica fez com que as pessoas ficassem muito constrangidas e assumiam o seu papel progressista. Foi um contexto onde todo mundo tinha muita vergonha, ou estava constrangido e dizia, olha, eu sou desse partido, ou até que eu sou uma pessoa de esquerda. Hoje em dia as pessoas estão de novo assumindo seu papel, assumindo suas posições políticas, se chamando de democratas, progressistas, de esquerda ou seus partidos políticos. Isso é democracia. Isso causa também, de novo, o orgulho dos partidos, dos grandes partidos, das frentes políticas, as frentes políticas fechando novamente, dando certo, as lideranças políticas sendo alçadas e fortalecidas, o povo se conectando com elas, o orgulho volta, as cores voltam. O que resta? O lawfare já está denunciado, a guerra jurídica já está na cara, ninguém mais se convence com ela. Ninguém mais cai nessa armadilha. Resta, então, o quê? O medo. O medo. Eu tenho que amedrontar o militante, na verdade, o cidadão, para que ele não tenha orgulho de ser democrata. Ele tem que ter medo de ser democrata. Ele tem que ter medo de declarar o voto, de abrir a toalha. Né? Hoje a toalha não é bandeira, né, Ney? Todo mundo com a toalha, com boné, né? Boné do MST. Ele tem que ter medo de usar o boné do MST. Ele tem que ter o medo de comprar a toalha. Mas não vai dar certo. Não vai dar certo porque o povo está com orgulho, o povo já sofreu muito, o povo quer democracia. Essa é uma estratégia. A segunda, que eu acho que é o que o Ney colocou, isso também tem data, né? Tem data. Uma data. A data que essa frente política que a gente faz parte também como sociedade civil quer dar um basta antes da eleição. Desculpa, a eleição desse jeito não é eleição. Eleição com violência fere a democracia. Eleição com violência é ditadura. Então, nós temos que ter uma frente institucional e da sociedade civil que diga a eleição para ser plena precisa assegurar não só aos candidatos, mas principalmente ao cidadão, que ele possa assumir suas posições políticas. Essa é uma questão. E tem uma data, que é a data da eleição. Quer dizer, a gente pensar as forças militares, forças armadas. Bom, está tudo meio misturado, o pessoal fica meio constrangido, certo? O policial militar de verdade, o militar de verdade, ele é uma pessoa que está na lei, é uma pessoa que é correta, que vem desde a academia, sendo formada numa linha, eu sempre digo, uma linha divisória, entre o certo e o errado. Não é que eu concorde com isso, mas eles são treinados assim. Se alguém cola na prova, ele toma uma punição. Eles são muito duros nesse sentido. Então, o miliciano, desde muito cedo, ele é punido na escola.
E ele é expulso muito cedo. Não à toa a figura do mandatário do Poder Executivo. Relativamente cedo na carreira, ele foi expulso. Ele não é bem visto, nunca foi bem visto. Ele não é chamado de policial, ele não é chamado de militar, ele é chamado de miliciano. Está tudo misturado porque a figura mistura. Terminada a eleição, vai um para o lado, outro para o outro. Quem é polícia, quem é legal, quem é normativo, quem defende o Estado de Direito e quem é bandido. Não pode misturar uma coisa com a outra. Bandido é bandido e quem defende o Estado de Direito, a democracia é outra coisa. E como o Ney colocou, tem que incentivar quem é do Estado de Direito, quem é policial mesmo, faz ostensivo, dentro, que defende os direitos humanos, porque também policial defende. Desculpa, quem diz que é policial, mas é miliciano, bom, para eles a lei. É isso. Muito bom. Ney, Eduardo, quer comentar, Eduardo? Quer acrescentar, Ney, quer acrescentar alguma coisa? Sim, bem rapidinho. Acho que essas eleições estão demonstrando que a elite brasileira não tem um projeto para o Brasil, o que é uma pena. É uma pena, porque hoje, enfim, nós temos um candidato ali com 46%, 48%, e aí temos essa coisa aí com 30%, e a elite, digamos que estaria no PSDB, no MDB, está com 0%, 2% nas pesquisas, não vai se viabilizar eleitoralmente, o que é uma pena para a sociedade brasileira, porque a elite nos diversos países, tendo um projeto para desenvolver a sociedade, ela ajuda o povo, e não é o nosso caso. Era só esse comentário, João. Só um pouquinho aqui, que ao invés de eu abrir meu áudio, eu fechei de novo. Muito bom, gente. A gente está caminhando aqui para finalizar aqui dentro do tempo que nós delimitamos. Infelizmente, a gente delimitou um tempo entre 25 a 30 minutos, já estamos extrapolando os 30 minutos. E eu vou... Perfeito, essa aqui é nosso símbolo, paz e amor no dia 2 e sempre. E aí eu gostaria que vocês fizessem as considerações finais para a gente encerrar. Pode começar pelo nosso convidado, né, Eduardo? Vai lá, Ney. Tá bem? E acho que o teu papel, João, com este trabalho que essa é a verdadeira democratização do sistema de comunicação. É construir esses canais, divulgar e chegar até o povo. Então, primeiro, meus parabéns por esse trabalho, siga em frente. E, de fato, nós não temos muitos motivos para ficar tristes. Acho que é um momento de recuperação, de uma coragem, de uma alegria, e sabemos que o tempo do fascismo e dos autoritários está contado. Os dias estão contados e eles têm prazo de validade. Então, muito obrigado pelo convite. Eduardo. Eu queria te agradecer, João, mas eu queria... A nossa amizade vem de longa data. Minha relação com o Ney, de admiração, é de longa data. Hoje em dia é um contato mais próximo. Eu queria te agradecer, Ney, porque eu sempre aprendo muito contigo. Hoje você me chamou para dança e eu dancei. E fico muito feliz de poder aprender contigo, de interagir nesse diálogo aqui. E você é uma pessoa muito especial, não só pela BJD. A BJD foi mais um passo na tua carreira, onde eu pude me somar nessas batalhas jurídicas, do outro lado da guerra, digamos assim, né? Para contrapormos a guerra. E muito obrigado por tudo que você faz, por tudo que você fez. É mais isso mesmo. Acho que a gente está, como sociedade civil, colocando o peito, colocando a cara, não por nós, mas por aqueles que sofrem mais que nós, porque a gente quer dar um basta mesmo na ditadura, nessa dita estranha, nessa dita híbrida, mas que, sim, ela tem muita dureza, tem muita violência, muita gente sofrendo, muita gente morrendo, muita gente não podendo falar, a imprensa sofrendo muito. Então, ela tem muitas características de ditadura, um autoritarismo muito forte, se diferencia um pouco daquele período do militarismo, da ditadura militar, mas tem muita característica de ditadura também. Então, eu tenho falado muito sobre isso, né? Como eu sei que você é um grande exemplo de jurista ligado ao movimento social, acho que você também é uma pessoa que deve concordar comigo
tem muita coisa, principalmente para o movimento social. Para o movimento social é ditadura. Talvez para quem está na cidade seja uma coisa mais autoritarismo, mas para quem está no movimento social, hoje em dia, é ditadura. É isso. Obrigado, João, mais uma vez. Obrigado, Eduardo. Realmente, a gente está vivendo numa ditadura, né? A gente já vive o fascismo, né? A gente sofreu um golpe, inclusive. E esse golpe avança e o que se pode configurar mais para frente é o recrudescimento desse golpe que começou lá em 2016, com a derrubada da presidente Dilma. Agradeço o Ney Strozak, membro da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a BJD, que compõe aí a coalizão em defesa do direito do sistema eleitoral brasileiro, ameaçado pelo fascista e seus generais golpistas. Meu querido amigo Eduardo Xavier Lemos, presidente da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Brasília, e você que nos acompanha também, agradeço aqui, se inscreva aqui no nosso canal, ajude a impulsionar o nosso programa, a nossa luta pela democracia contra o fascismo, a civilização contra a barbárie. Um abraço para todo mundo e até a próxima entrevista aqui no Forças Desarmadas. É isso aí, gente.